Fala, fala, galera. Tudo bem, Alex? Tá me ouvindo aí? Dá um feedback do áudio. A Kátia, tudo bem, Kátia? Vocês estão me ouvindo? Legal. Denis Brito, Oberdan. Show de bola. Hoje eu vou falar aqui com um cara sensacional, faz um trabalho fantástico e vai trazer um assunto de extrema importância. Faz tempo que eu não faço live aqui, tava com saudades. A galera tá entrando aí. Glauci, Fabiano, Jefferson. Vamos que vamos. O Akram tá na área. Fala, meu amigo, tudo E bem? aí, fala meu irmão, tudo certo? Tudo bem, tá me ouvindo direitinho aí? Tudo certinho, cara, graças a Deus. Show de bola, a galera tá Aí, entrando. Galerinha, pedi um favor pra vocês. Eu tenho certeza que vai ser um papo aqui bem bacana. Então pega o aviãozinho lá e manda para aquelas 30 pessoas no qual você tem mais engajamento assim no Instagram, convida eles para vir com a gente, porque o assunto vai ser bem bacana. Como que tá aí, meu amigo? show de Tudo bola, fechado cara. ainda? Nada, tudo funcionando já. Parece que já, Show. já voltou ao normal, graças a Deus. Ah, normal não, né? Mas já tá aos poucos voltando à rotina aí, graças a Deus. Legal. Aqui ainda tá não tá 100% não, mas eu ouvi falar que aí no sul já liberou, né? Já. Desde quarta-feira da semana passada já tá. Tem que trabalhar com máscara, né? Na rua, só pode sair na rua de máscara. Tem alguns protocolos aí de segurança que é normal, mas fora isso a gente já pode trabalhar, já pode, enfim, já pode estar no dia a dia de novo. Liberou praia, essas coisas? Praia, o comércio, tudo. Já tá tudo funcionando basicamente. Show. Eu saio de férias daqui 2 semanas, acho que eu já sei para onde eu vou. Será muito bem-vindo. Vamos lá, a galera tá entrando. Meu Show. amigo, se você quiser se apresentar para a gente ir adiantando, quem que é você, para nossa Boa. audiência? Vamos lá. Então, meu irmão, cara, meu nome é Akram, eu sou corretor de imóveis, como eu gosto de me apresentar. Trabalhei anos como corretor de imóvel, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer. E hoje eu estou cumprindo uma outra função dentro do segmento imobiliário, né, que é no ramo de franquia imobiliária. E eu estou mais fazendo a parte de consultoria, treinamento, suporte aos franqueados e aos corretores dentro da Remax. Eu sou diretor, né, na verdade sou master franqueado da Remax aqui no estado de Santa Catarina. Então a minha função é selecionar os candidatos a que tenham aquilo que a gente acredita ser necessário para tocar uma franquia e depois dar todo o suporte, treinamento, orientação a ele e as suas equipes. Para quem não sabe, eu trabalhei já no mercado imobiliário, já estou há 16 anos basicamente. Comecei minha carreira na Flórida, lá nos Estados Unidos, no ano de 2004. Aí fiz vários cursos lá de 2004 até 2016. Desculpa, até 2006, fiz 2 anos de curso, treinamento. Eu era um estagiário, então como estagiário eu estava sempre buscando ávido por aprendizado. E a minha intenção era ficar na Flórida, trabalhar como corretor brasileiro, né, especializado em clientes brasileiros. E eu fui fazer alguns cursos, um deles é o curso de CIPS, que é o curso de corretor internacional, que a Mônica, a Eliane Ribeiro tem, e outras pessoas fizeram esse curso. E na época existiam poucas pessoas aqui no Brasil que tinham esse curso, se não me engano, só tinham 6 profissionais CIPS. Eu pensei, então, é uma maneira de eu me diferenciar e conectar com esses profissionais lá do Brasil, que já trabalhavam no alto padrão, e fui fazer esse curso. Aí chegando lá no curso, era em North Miami Beach, na Associação Americana, da NAR, o Jorge Canteiro e o Tony Macaluza, os nossos dois instrutores. Na época o curso eram 2 semanas. E eu me lembro que ao fazer o curso, primeiro eu estava com uns 27 anos, eu acho, 28 anos de idade. E eu ia todo engravatado, né, cara? Como se trabalha lá, todo arrumado na beca. E ninguém tava assim, tava todo mundo à vontade, no máximo uma camisa e tal. E eu era o único cara bem vestido, vamos chamar assim. E aí acho que o instrutor gostou de mim, porque ele era um cara já com seus 60 e poucos anos de idade.
ele viu que eu estava super aplicado, e eu chegava de manhã, ficava ali no horário do meio-dia, ficava até o final, estudando full time. E ele achava que eu era um cara muito dedicado, mas na verdade eu estava começando minha carreira, não tinha muita grana, e eu ficava ali para comer, eu almoçava o coffee break, né, cara? Mas eu não contava para ninguém essa parte. Quem Enfim, não passou por isso, né? então, era início de carreira, né, cara? Eu me defendia trabalhando na noite, de barman, de bartender, instrutor de mergulho, me defendia como o brasileiro se defende lá fora, mas já tinha em mente que eu queria entrar no mercado imobiliário, que era uma forma de, né, de me posicionar no mercado mais nobre, mais digno do que aquele serviço que o brasileiro geralmente acaba fazendo quando vai para o exterior, que é lavar, pintar, arrumar, enfim, que não é digno, mas é uma mão de obra mais barata, né? Então eu queria Uhum. fazer algo que me desse um valor agregado maior, enfim, e até um autorrespeito, enfim. E eu sempre vi o mercado imobiliário, sobretudo nos Estados Unidos, e você sabe muito bem disso, que lá o corretor não é o cara que não deu certo. Pelo contrário, é um cara que já deu certo na sua carreira e ele decide tirar uma licença de realtor, que agora ele vai unir a reputação e o relacionamento que ele já tinha de antes nessa nova carreira que é o segmento imobiliário. Então lá uma profissão de escolha e não de quem tem falta de escolha, né? Que é mais ou Sim. menos o que está acontecendo aqui no Brasil hoje em dia. O cara é arquiteto, é engenheiro, é nutricionista, é advogado, ele acaba vindo para a corretagem e agregando esse lado comercial ao lado, né, enfim, da sua carreira, enfim. Um beijinho para a Eliane, grande Eliane está na área aí, Eliane. grande colega de CIPS. Então, o que eu estava falando desse curso é justamente o curso de CIPS, que ela é embaixadora aqui no Brasil. E para quem tiver interesse em saber mais, pode falar com a Eliane para fazer esse curso aqui, que eu realmente recomendo, o que transformou minha vida imobiliária foi o curso do CIPS, sem sombra de dúvidas. E durante esse curso, eu me lembro muito bem que eu ficava lá a semana inteira e um dia o cara viu o meu, né, que eu estava lá super dedicado, e ele perguntou para mim, e me chamava de AC, que eu tinha que soletrar o meu nome, né? Imagina Akran, já é difícil falar em português, imagina em inglês. Então eu tinha que falar A-C-R-A-M. Aí o cara falou, então ele falava AC, e AC lá significa ar-condicionado, né? Então eles falavam que até ele falou, AC me lembra de um cara legal. Cool, em inglês cool, né? Legal, bacana, que é o mesmo cool de ar-condicionado do gelado na tradução em inglês faz sentido, em português nem tanto. Mas ele falou assim, Akran, o que você quer dos Estados Unidos? Eu falei, olha, George, eu quero conhecimento, eu quero experiência, eu quero dinheiro. E ele falou, ótimo, então faz o seguinte, pega tudo isso, volta para o Brasil, estabelece uma região boa e compra uma franquia imobiliária. Aí eu falei, como assim? Achei rude. Eu achei que ele estava sendo, né, E você barreguista, querendo assim. trabalhar lá. Meu sonho era ficar lá. E aí ele falou assim, ele viu que eu achei estranho, ele falou assim, não, botou a mão no meu ombro, né, no puro PNL, assim, me acalmando, falou, não me entenda errado, eu tô te falando, eu também não sou americano, eu sou naturalizado americano já, mas eu sou de nascimento, eu sou cubano, e o que eu tô te falando aqui é porque eu noto que tu é um cara diferenciado, tu é um cara super buscando a formação. Difícil um cara com 28, 27, 28 anos de idade estar buscando uma formação dessa, até porque a maioria lá já tinha passado dos 40, 50, 60. Ele falou assim, então, o que eu tô te orientando a fazer é o que eu deveria talvez ter feito na minha carreira, e eu tô falando de um cara super, hiper bem sucedido, o escritório dele fica em Key Biscayne, ele foi corretor de alguns parques da Disney, vendeu a área para, se não me engano, para Epcot Center ou para, não lembro qual que é mais. Um cara hiper bem sucedido, ele trabalha na empresa EWM, que é muito forte lá, em Downtown Miami. Ele falou assim, então o que eu estou te falando é que aqui, apesar de eu estar 40 anos no mercado imobiliário aqui na Flórida, agora, por último, que eu estou começando a ser reconhecido, né? Mas demorou 40 anos para isso acontecer. Por quê? Porque eu não estava no meu país de nascimento e eu não sou americano e as pessoas me olham com algum preconceito. Então eu vou sempre ser o cubano para eles antes de ser um americano, apesar de eu já ter green card, já ter o passaporte americano. E para você, você vai ser sempre ou um latino ou um árabe, mas você não vai ser um americano aqui. E no teu país tu vai ser a tua língua, a tua gente, a tua terra. E aquilo fez sentido para mim, sabe? Eu fui para casa pensando, assim, com aquela dúvida de moleque. Falei, cara, mas é meu sonho, eu tô trabalhando para ficar aqui. Mas o que esse cara falou, um cara com a experiência que ele tem, poxa vida, eu tenho que ouvir o que esse cara tá falando. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu me lembro que eu ficava, sabe, o diabinho e o anjinho, assim. Um falava Sim. fica, outro falava vai. E aí eu fui fazer, na época, isso eu estou falando de pré-crise americana, né? Porque estava começando aquela história do foreclosure, do short sales, o mercado imobiliário estava entrando naquela crise do subprime,
né, que os bancos quebraram, JP Morgan, todos eles. E isso 2008, né? Estourou em 2008, eu estou falando de 2006. Em 2006 a gente já sentiu o reflexo da crise, no final de 2005, 2006. Ou seja, já não se negociavam imóveis mais, os preços já estavam caindo porque os bancos estavam retomando muitos imóveis. Então você comprava direto do banco, o imóvel que era 200 mil dólares, 150 mil dólares, você comprava do banco por 40 mil dólares, né, pelo valor da dívida, e o cara trocava para não sujar o nome, enfim. Então já estava muito difícil de comprar imóvel. Assim, o cara comprava ou durante short sales ou já no foreclosure, ou seja, ou quando o banco estava negociando para tomar, ou quando já tinha tomado. Enfim. E aí eu fui fazer um curso de foreclosure e short sales, e aí conheci os outros caras, depois desse curso me levou num outro curso que era de Forex, de trade de moeda. Eu comecei, cara, já que o mercado imobiliário não tá legal, eu vou achar um outro negócio para fazer, que é o trade de moedas. E durante o curso de Forex conheci um cara lá que era um investidor, e eu estava indo para aprender a ser trader, e ele estava lá para aprender a investir. E por acaso ele era o master franqueado da Remax na Costa Rica, chamava Ian North, se eu não me engano. E eu sentado do lado do Ian, a gente ficou lá o dia inteiro fazendo o curso. Ao meio-dia ele me convidou para ir para almoçar. E eu falei, ele falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Ele falou, cadê teu carro? E eu falei, tá lá longe. Mentira, eu tinha uma motinha 50 cilindradas. E eu fiquei com vergonha, eu tava todo engravatado, fiquei com vergonha de ser com aquela motinha. E aí eu falei que meu carro tava longe. Ele falou, não, vem comigo no meu. Eu fui com ele, era uma Mercedes, coisa mais linda, V10, V12, não sei, uma barca. O cara de seus 45 anos de idade, eu, moleque. E aí ele falou assim, vem comigo. Eu fui almoçar com ele e o cara foi falando um monte de coisa. O que o cara me fala? Por que tu não volta pro teu país, te estabelece numa região boa e compra uma franquia da Remax? Ele era master franqueado da Remax na Costa Rica. Eu falei, não é possível. O segundo cara me falou a mesma coisa em 2 semanas. E aí eu comecei a voltar a estudar. E eles falaram assim, o Brasil vai ser a bola da vez. Brasil, Rússia, Índia e China, os BRICS, famosos BRICS. E aí eu comecei a pesquisar, falar dos BRICS, pesquisar BRICS e falei, cara, tudo está convergindo para essa questão do Brasil ser a bola da vez. E aí acabei voltando para o Brasil. Enfim, a minha ideia, eu fiquei na dúvida se eu ia vir para ficar, se eu ia ir para voltar, se eu ia só experimentar. Eu vim passar 6 meses, resolvi passar 6 meses no Brasil. Aí eu estava muito frio aqui no sul, eu falei, não, vou para o Nordeste. Ele falou para mim encontrar uma região boa e colocar uma franquia imobiliária. Eu falei, vou para o Nordeste. Aí achei Ilhéus, achei uma cidade bacana, bonita, agradável, linda, clima excelente, tudo. E poucas imobiliárias, na verdade, acho que não tinha, só tinha uma imobiliária na cidade. E eu falei, vou ficar aqui. E a ideia de ficar 6 meses virou 12 anos. Então, mais ou menos assim que foi o meu retorno ao Brasil e meu início no mercado imobiliário. E aí eu voltei com toda a ideia, com todo o tesão de um cara de 27 anos, com a ideia de fazer tudo que viu lá fora. Queria aplicar queria empreender, queria aplicar no mercado de Ilhéus o que eu aprendi lá fora. Só que se hoje, em 2020, com uma Remax por trás, ainda é difícil fazer as pessoas entender isso, imagina naquela época sozinho, né? Lá em Ilhéus. Então, assim, eu queria fazer parceria, eu queria que as pessoas trabalhassem com exclusividade, eu queria que as pessoas representassem cada um proprietário, eu queria fazer um MLS, um sistema único, um site único da cidade, para todo mundo colocar seus sites, seus imóveis ali. Os caras falavam para mim, esse forasteiro aí, ele quer roubar nossos imóveis e tal. Então eu tive muito preconceito desse sentido. E eu falei, tudo bem, então já que não vai dar para fazer assim, eu vou fazer do jeito tradicional. E é aquela velha história, você é o meio que você convive, né? E exatamente. Que eu comecei a apagar aquele meu sonho, começou a ficar adormecido aquele meu sonho de transformar o mercado, e comecei a fazer mais do mesmo. Comecei a abrir uma imobiliária tradicional, onde eu e mais 2 sócios, onde nós éramos os principais corretores. Mais do mesmo, trabalhando para comprador. Ganhamos bastante grana, porque na época todo mundo ganhou dinheiro, quem estava nesse mercado, né? Era um mercado mercado de vendedores, onde o poder estava na mão do vendedor, né? Você tinha o produto, tinha uma demanda muito alta, porque tinha muita oferta de crédito. Então a gente trabalhava muito para construtoras, muito lançamento. E eu fiquei de 2006, 2007, a gente abriu imobiliária, 2008, 9, 10, 11, trabalhando dessa forma. Mas comecei a ficar um pouco inconformado com aquilo, sabe? Chegou um tempo que falei, cara, eu tô igual os caras aqui, no início eu falava tão mal, que eu falava, os caras não sabem o que é ser corretor ainda, e eu tô igual a eles, fazendo o mesmo erro. E um dia, eu me lembro que nós tínhamos 535 imóveis, e eu liguei para um proprietário, e eu perguntei para ele, falei, olha, seu proprietário, tudo bem? Aqui é o Akram. Já fazia 1 ano que eu não falava com ele, mais ou menos. E eu falei assim, a gente recebeu um lead aí pela internet, e eu queria saber se o seu imóvel ainda está à venda. E ele falou, olha, que pergunta interessante, mas não é você que tinha que me responder isso? Não é você quem está vendendo? E aquilo, cara, aquilo foi um soco na cara, um soco no estômago.
Eu falei, nossa, que falta de profissionalismo. E aí caiu a ficha. Eu falei, claro, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado. Eu estou com 500 clientes, eu não falo com o meu cliente nunca. E aí, caiu a ficha do meus tempos dos Estados Unidos, onde a gente trabalhava para o proprietário, a gente tinha poucos imóveis. E aí eu comecei a correr atrás de Remax de novo. Aliás, eu tentei trazer a Remax. Lá nos Estados Unidos você já trabalhava na Remax? Não, trabalhava na Cais, que é uma concorrente da Remax. Ela é uma empresa, ela tinha na época 76 escritórios. Ela é uma das maiores da Flórida, número 4ª ou 5ª maior da Flórida. Mas ela é uma empresa familiar, ela não foi comprada por nenhum fundo. Não é uma rede ainda grande como Century, Remax, Keller e Coldwell e as outras lá. Então ela sempre ficava no número 4º ou 5º, assim, ela era muito bem conceituada, da família Cais. Mas os modelos lá são bem parecidos, né? Cara, são quase todos idênticos, muito semelhantes um do outro. E com algumas, né, algumas variações, por exemplo, a Keller pula um pouco mais para como é que chama aquilo? Não é para uma pirâmide, mas para um multinível, onde você tem vários corretores, os corretores vão ganhando cadeia. Então cada um foi fazendo uma pequena adaptação do seu modelo, né? Tá. Enfim, e aí aquilo começou a fazer sentido. Eu me lembro que eu vim para o Brasil, eu me lembro que em 2007, quando eu abri imobiliária, eu pensei, vou ver se não tem Remax aqui no Brasil, e na minha cabeça a Remax era número 1 já da América, eu já tomava pau da Remax a vida inteira lá. Falei, vou tentar falar com esses caras da Remax. Mandei um e-mail para eles, mandei um e-mail para o Ian, aquele meu amigo da Costa Rica, que me deu o e-mail do outro Ian, que é o Ian Repa, que hoje é um dos grandes responsáveis pela regional, até foi o cara que me deu treinamento em Denver agora, para todos os regionais agora em 2016, quando a gente assinou com a franquia, com a Master Franquia. E eu me lembro que o Ian falou, olha, isso em 2007, olha, o Brasil é um dos países que nós queremos investir, a Remax já decidiu que vai entrar no Brasil, nós estamos nesse momento buscando o candidato ideal, que tem que poder saber se comunicar em português e inglês. Eu falei, bom, beleza, eu posso. Tem que entender um pouco do mercado imobiliário. Eu falei, mais ou menos, eu já estou entendendo o mercado brasileiro, já entendo de lá. E tem que ter fundo suficiente para manter a operação. E esse fundo era alguns milhões de dólares, de reais na época, acho que não era 2,5 milhões. Aí eu falei, epa, não é para o meu tamanho, mas deixa o meu nomezinho na lista. O dia que vocês colocarem a empresa, a franquia no Brasil, me chama que eu tenho interesse em ser um franqueado. E aí, em 2009, a Remax chegou no Brasil, através do Renato Teixeira, do Paulinho Toledo, do Zé Luiz, do pessoal que caiu em melhores mãos impossível. E eles entraram em contato comigo em 2010, que estava o meu nome lá. E eu falei, pô, os caras lembraram mesmo, não é que me ligaram. E me ligaram, na época a franquia era 35 mil reais. E eu não tinha o dinheiro todo na época, eu estava investindo em imóveis e tal. E eu falei, cara, eu não tenho a grana agora, eu vou ver se meu sócio, né, e meu sócio não quis entrar, porque ele não queria pagar a royalty, aquela coisa toda. Eu falei, então deixa o meu nome aí, quanto tempo tem para dar resposta? Não, nós estamos identificando o candidato. E acabou que eu não comprei naquele momento, acabei comprando 6 meses depois, acabei desfazendo a sociedade com o meu sócio, saí com um computador, com uma televisão, com a pasta de cliente, deixei o escritório montado para ele, ele ficou com a parte física e eu levei o nome, que chamava Residência International Realty Corretores Associados, ou seja, já era um modelo americano abrasileirado, vamos chamar assim, né? Sim. E aí eu peguei e transformei a Residência Bahia em Remax Residência, e de lá para cá virou franquia. Aí fiquei dentro da Remax de 2011 a 2016 como franqueado, mas confesso que nem a Remax Brasil e muito menos eu sabíamos muito bem o que nós tínhamos comprado naquela época, e nós não aplicávamos a metodologia na Remax. Nós estávamos muito focados nisso aqui. A gente achou que isso aqui ia fazer um milagre, ó, que era um balão. A gente falou o balão. Eu comprei a melhor marca do mundo, a marca mais conhecida do mundo, e agora o meu cachorro-quente vai virar McDonald's do dia para a noite. Só que não acontece, né? Não acontece porque o cara entra para comer um McDonald's, não um cachorro-quente, né? E aí chega lá e... O bom de você falar, porque eu conheço um pouco dessa história, né? De quando a Remax veio para o Brasil, e é exatamente o que você falou. Algumas coisas deram errado por falta de seguir, né, a metodologia. 100%. E aí algumas pessoas pararam, falaram, pô, peraí, por que não está dando certo? E aí a Remax teve um ajuste, que foi aquele chiado do rádio, né? Tirar o chiadinho do rádio, e aí a galera colocou em prática o passo a passo, e agora vem dando resultado. Então você foi um cara que pegou e ainda apostou mesmo assim, porque você teve uma vivência lá fora, e sabe que funciona. Antes da gente entrar nesse nosso bate-papo de exclusividade, que eu sempre falei, que eu acho muito bacana e que é um grande desafio para a gente aqui, né?
assim como para várias imobiliárias que não são da rede. E Exclusividade é que algo foi muito... para mim também. Foi para mim também. Sim, Né? Eu venho do mercado tradicional também. Então. então, e a gente vem trabalhando exclusividade aqui, mas a gente ainda sente um grande desafio. E antes de a gente entrar a fundo, eu quero te fazer uma pergunta que você já deve estar calejado de ouvir, mas que é muito interessante para a gente seguir. Você não entende que esse modelo de exclusividade é algo muito cultural e que depende de nós, corretores, por mais desafiador que seja, bater nessa tecla? Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Quando eu A falo minha, cultural é porque o americano ele já tem muito disso. E quando a gente vem aqui para o Brasil, eles entendem que não funciona, que é difícil conseguir. O que eu você te, acha? olha, eu vou te falar que a verdade é que tudo existe uma técnica, tudo existe um porquê primeiro, depois um Uhum. como e depois o que você tem que fazer, né? Como Tá. fazer e o que fazer. Então, primeiro você tem que entender o porquê fazer. Quando você entende o porquê, você passa a acreditar. E depois que você acredita, é muito fácil conseguir exclusividade. Depois que você consegue demonstrar para todas as partes que ela é de fato o melhor benefício para todos. Inclusive, é o melhor benefício para o cliente proprietário. Tá? E depois a Uhum. gente vai entrar em cada caso aqui. Mas assim, é preciso antes acreditar. E para eu Tá. acreditar, eu primeiro tenho que entender o porquê que não dá certo, o que a gente faz de errado até então na palavra exclusividade. Começa, na minha opinião, pela palavra. E a palavra exclusividade, se a gente for olhar no dicionário, ela diz assim, ó, isso aqui é meu, e se é meu, só eu Uhum. posso vender. Só que na Remax a exclusividade é diferente. Em todas as cadeias americanas, a exclusividade é diferente. Ela fala assim, isso aqui é meu, logo eu tenho garantia de retorno ao meu tempo, energia e capital investido, logo eu posso colocar no mercado, porque eu não vou ser passado para trás nem pelo meu colega, nem pelo meu cliente. Na pior das hipóteses, eu vou ter metade dos meus honorários para cobrir os meus custos e ainda ter um lucro satisfatório. E na melhor das hipóteses, eu vou ter as duas pontas, que o meu cliente pode vir pelo meu anúncio ou pela minha placa, eu posso vender também. Né? Então, a gente muda o foco. Quando você trabalha com a exclusividade, que a gente chama de gestão compartilhada, a gente faz a gestão do imóvel de uma forma exclusiva, entre aspas, só nós fazemos essa gestão para o proprietário. Então, o proprietário Sim. ele tem todo o direito de escolher qualquer proprietário, qualquer corretor que ele achar. Tem todo corretor no mercado. Ele escolhe um. Esse um é um profissional do mercado que faz isso todos os dias, 24 horas por dia, e que conhece quais são os outros players do mercado. E eu, por exemplo, eu sei que o Felipe é um cara sério e eu já entendo qual é o perfil de cliente que o Felipe atua. Então agora, em vez dele, que é um médico, um dentista, um advogado, que em vez dele ficar colocando todo o tempo dele para ir falar com 10, 15 imobiliárias, pessoas que ele nem conhece, que não é do dia a dia dele, o que ele vai fazer? Ele fala com um profissional que conhece muito bem esse mercado e esse profissional vai falar com 10, com 20, com 30, com 40 imobiliários. Então o que a gente faz, na verdade, ao invés de fazer a intermediação imobiliária, onde eu fico no meio de duas partes, a gente escolhe fazer a representação imobiliária. Então eu passo a ser o representante de uma das partes. E se eu estou representando o proprietário, eu tenho agora um compromisso de fidúcia, de confiança, né, como se eu fosse o procurador dele, o advogado dele. Então agora eu defendo os interesses dele. Eu não trabalho mais por honorários, por comissão. Isso é consequência. Eu trabalho pela Uhum. satisfação do meu cliente. Eu trabalho pela indicação desse meu cliente, né? Então, e quando eu faço isso, se eu tenho esse imóvel, eu vou ao mercado buscar um comprador para esse imóvel. Eu digo ao proprietário, em vez do senhor fazer isso, em vez do senhor falar com 10, 15 imobiliárias, o senhor cuida do seu negócio e da sua família, que eu vou falar com 30, 40 corretores imobiliários. Mas aqueles que têm o perfil certo para a persona certa. E se eu tenho o comprador, eu faço a mesma coisa. Agora eu vou ao mercado buscar um imóvel que atenda aquele comprador. E veja, a gente tem que entender o que é vender, né? Para mim tem um cara que chama Richard Robbins, que é um dos melhores coaches americanos, junto com o Tom Ferry, com o Brian Buffini. E o Richard fala o seguinte, ele fala, defina a palavra vender, conceitue a palavra vender. E ele fala assim, vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. Então, o meu papel como corretor não é ser um vendedor, um chato, que fica enfiando no cara uma lista de transmissão para o cara de todo tipo de produto. Pelo contrário, o meu papel é saber entender e ajudar essa pessoa. Vender é ajudar. Zig Ziglar já fala isso. Uhum. Stop selling, start helping. Né? Pare de vender, comece a ajudar. Então, o que a gente faz nessa forma é, bom, se eu tenho esse proprietário, eu agora, na verdade, eu vou ajudar ele a resolver a situação dele. E essa situação que esse proprietário tem,
geralmente é uma situação de vida de altos e baixos. Ou ele está numa situação boa de vida ou ruim de vida. O que eu quero dizer com isso? Ou ele casou ou separou. Ou ganhou mais dinheiro ou perdeu dinheiro. Ou nasceu um filho ou perdeu alguém. Ou seja, sempre é um momento de altos e baixos na nossa vida que faz com que a gente tome a maioria das decisões. Porque a decisão ela é emocional e não é racional. Né? Depois a razão justifica a emoção, mas a tomada de decisão ela é emocional. Então acho que isso, quando a gente consegue inverter esse polo, consegue desmistificar o que é uma exclusividade, que a exclusividade ela é não exclusiva, na verdade. A gente tem que esquecer o dicionário. Tá? Exclusividade no mercado imobiliário é o oposto do que diz no dicionário. O que é meu não é apenas meu. O que é meu é de todos. Só que garante que eu tenha segurança, garantia de recuperar o meu tempo, minha energia e meu dinheiro investido de pelo menos metade desse recurso. E aí eu me lembro que eu fui fazer uma palestra em Chapecó no ano passado, em setembro, eu acho, chamava Imob Day. O Lorenzon até palestrou lá também. E eu me lembro que o pessoal falou para mim assim, tu vai ter que mudar o título da tua palestra, que era assim, como as imobiliárias americanas utilizam a parceria e a qualificação dos seus corretores para alavancar os seus resultados. Esse é o título da palestra. E o cara falou assim, tu vai ter que mudar o título, porque aqui a galera não faz muita parceria. Bom, eu tenho uma frase que eu digo assim, parceria sem exclusividade é hipocrisia. Porque se você não tem garantia de retorno, é claro que você não vai fazer parceria, você nem pode. Se você fizer, o cara te atravessa ou o comprador te atravessa. Então, é hipocrisia. Né? E eu falei, bom, mas por que eles não fazem parceria? Aqui a gringaiada é ligeira e o pessoal acostumado a não fazer. Eu falei, então tá bom. Só que em vez de mudar o título da palestra, eu fui lá e dei uma incrementada na palestra. Mudei algumas coisas para ficar ainda mais provocativo. E tinha umas 200 pessoas na audiência, na palestra, na plateia, eu falei assim, na hora do começo da palestra, quem aqui é do mercado imobiliário? 200 pessoas ergueram a mão. Quem aqui é corretor de imóveis? 90% ergueu a mão. Quem aqui é dono de imobiliária? Uns 5% ergueram a mão. Quem aqui é dono de construtora? O restante. Maravilha. Quem de vocês aqui faz parceria como primeiro recurso? Chegou um cliente, você vai logo buscar um parceiro para atender o desejo do teu cliente. 2 caras ergueram a mão na plateia, de 200. Eu falei, estranho. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui, antes de entrar no mercado imobiliário, trabalhava na área comercial? Não importa se é varejo, se é atacado ou se é indústria, área comercial. Quantos de vocês trabalharam na área comercial? 200 pessoas ergueram a mão. Falei, qual que era uma boa margem de lucro naquilo que vocês trabalhavam? Aí um gritou 40%, o outro gritou 80%, um gritou 100% e um gritou 200%. Eu falei, isso era uma boa margem? 200% é 100%, 200% é uma boa margem? Ah, sim, uma boa margem. Eu falei, alguém tem uma margem de lucro maior do que 200%? Silêncio, ninguém falou nada. Eu falei, então agora realmente vocês me deixaram intrigado. Vocês falaram que 200% é uma boa margem de lucro, vocês trabalham por ela, mas vocês não fazem parceria? Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Peguei o slide e mostrei. Falei, pesquisa do Secov, São Paulo, do ano de 2017, auge do problema lá pós-Dilma, auge da crise de confiança e crise financeira no mercado imobiliário brasileiro, auge dos distratos, lembra? Está acontecendo muitos distratos naquela época. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo um excesso de oferta de imóveis no mercado. Pouca gente para comprar, pouco dinheiro na praça, muito imóvel à venda. Inclusive imóveis pela metade do preço, até as consultoras faziam. E aquela época dizia assim, aquela reportagem, aquela pesquisa falava assim, para você vender um imóvel de 600 mil reais em São Paulo em 2017, você tinha que fazer um investimento de 2 mil reais em marketing, publicidade e propaganda. Ou seja, link patrocinado, Instagram, Facebook, Google AdWords, enfim, tudo, panfleto, né? Placa, tudo. Placa, tudo. Falei, portais imobiliários e tudo. Então, 2 mil reais você tinha que fazer investimento. Então, vamos para a matemática agora. Se eu faço um investimento de 2 mil e vendo um imóvel de 600 mil a 6%, a 5% me dá 30 mil. A 6% me dá 36 mil. Logo, se eu invisto 2 e tiro 30, eu estou falando de 1.500% de margem de lucro. Se eu invisto 2 e tiro 36, é 1.800% de margem de lucro. Se você fizer parceria, você ainda vai ter 750% ou 900% de margem de lucro. Se vender sozinho, 1.500 ou 1.800. Isso se você colocar 2 mil reais. Aí eu te pergunto, você conhece corretores que investem 2 mil para vender cada anúncio? Se você investir 1.000, eu estou falando de 3.600% de margem de lucro. Se você fizer parceria, é 1.800% de margem de lucro. Então agora me explica por que vocês não fazem parceria. Cara, silêncio na plateia. Silêncio.
Porque os caras não entenderam. Depois veio todo mundo falar comigo que nunca tinham visto por esse ponto de vista. Porque até eu coloquei uma frase lá, falei assim, para algumas pessoas, 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada, né? Para mim, 50% de alguma coisa é 900% ou 1.800%. Porque eu quero fazer 900% todos os dias, todas as semanas. Eu não fico esperando para ganhar sozinho. Para mim, 900% já é lucro que chega, entende? Então, quando a gente entende com uma mentalidade de abundância, ao invés de uma mentalidade de escassez, eu sei que não vai terminar negócio. Pelo contrário, eu vou fazer esse negócio, eu vou ter um cliente satisfeito que me contratou, eu vou ter um colega satisfeito que fez parceria comigo, eu vou ter outro cliente dele satisfeito comigo e com o colega também. Isso vai gerar muito, o círculo virtuoso vai gerar muitos novos negócios, muitas novas indicações. E todos ganham. E aí entra aquela máxima do Bruno Lessa, né, dos velejadores, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, desde a canoa até o transatlântico. Então, no momento que a gente está vivendo agora, a gente tem que subir a maré. Tá, todo mundo vai ficar encalhado. Então, nós precisamos subir a maré. Eu, particularmente, uma opinião minha, eu não vejo outra maneira de subir a maré se não trabalhar em união e em parceria. Mas parceria sem exclusividade é hipocrisia. Ou seja, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a trabalhar a exclusividade da maneira certa. Né? Eu preciso saber vender os argumentos da exclusividade. Por que a exclusividade é a melhor coisa para o proprietário? Primeiro, ela garante segurança para o proprietário. Ela garante privacidade para o proprietário. Ela garante que aquele imóvel tenha um único interlocutor. O cara que vai mostrar aquele imóvel no mercado de uma maneira profissional, com fotos profissionais, com descrição profissional, né? De forma profissional. E esse cara vai ser o gestor desse anúncio perante as outras imobiliárias. Então eu vou pegar as minhas fotos profissionais, vou chegar lá no Felipe e falar, Felipe, eu vi que você anunciava o imóvel do seu João. Toma aqui minhas fotos profissionais para você continuar aquele anúncio. Aliás, Felipe, aquele imóvel não é mais 1,5 milhão, agora ele está 1,2 milhão. Então, em vez de você continuar anunciando lá em 100 sites aquele imóvel com as fotos ruins, com a descrição ruim, com o preço errado, e enfim, você passa para o teu parceiro o melhor dos mundos, porque você quer que ele atraia o melhor cliente também. Deixa eu te fazer uma pergunta. No começo, a Remax vinha muito com a ideia de exclusividade. E agora, até hoje, cada vez mais. Não, mas assim, agora usa o termo gestão compartilhada. Mas porque sempre foi a mesma coisa. É que as pessoas interpretavam errado ela. Mas só dizendo daquele período que a Remax teve que rever algumas coisas para começar a dar certo, esse foi um ponto-chave também que ajudou ou não? Não, nada a ver. A Remax, desde o primeiro dia, ela fala a mesma coisa. Só que a nossa interpretação, nós somos brasileiros, e como brasileiros nós somos muito criativos. E existe o jeitinho brasileiro. E aqui é diferente, aqui é o Brasil, esses gringos não sabem nada, aqui quem sabe sou eu. Aqui no meu bairro é diferente, na minha cidade é diferente, aqui no Brasil é diferente. Eu vou fazer do meu jeito. Então nós não fazíamos um Remax, eu fazia um Acramax, você fazia um Felipax, o outro fazia um Remox, sabe? Cada um colocava o balão. Cada um inventa o seu. Continua fazendo o que você sempre fez, com o balão na porta. Cara, tá fadado ao insucesso. Então, a partir do momento que a gente entendeu, peraí, o que está acontecendo? A gente vendeu muitas franquias, muitas. Só que, primeiro, o país é um país continental, convenhamos, é muito grande. Impossível para uma empresa lá de São Paulo dar serviço para todo o país ao mesmo tempo, com a mesma qualidade. Então, o que a Remax Brasil fez? Ela se reestruturou no sentido de ela ter master franquias regionais, onde ela conta agora com pessoas experts dentro de cada região, para que possa estar próximas dos seus franqueados, para estar próxima dos seus agentes. Então, para evitar que haja distorções no modelo, que haja interpretações erradas do modelo. Então, a gente vem com o que a gente chama de siga o modelo. Você tem que fazer isto. Ponto. Nem mais, nem menos. Ou seja, você tem flexibilidade, mas com responsabilidade. Entende, Felipe? Se alguém quiser saber mais sobre a franquia, pode procurar você. Como que você está nas redes sociais aí? É só entrar no site www.sejaremax.com.br, não importa de qualquer região do Brasil, e lá vai ter se você quer ser corretor ou se você quer ser um franqueado, e aí vai ser direcionado ao regional específico da sua região. Hoje estamos com 42 master franquias regionais, basicamente já estamos em todos os estados do Brasil. Não tem um estado do Brasil que hoje não esteja coberto pelo balão. Tem mais de 120 municípios, enfim, são 4.500 corretores já na rede. A gente teve ano passado, na época da palestra, estava vendo hoje, inclusive fui ver aqui de manhã, eu estava com 307 franquias abertas em setembro do ano passado, outubro do ano passado. Agora nós estamos com 380 franquias abertas, ou seja, a Remax vem numa escalada muito forte, porque espelhada nos exemplos de sucesso daqueles que aplicam a metodologia.
Nós tivemos no ano passado 170 vendas de franquias, tivemos muitas lojas abertas, algumas que ainda estão no processo de implantação, e tivemos 2 distratos. Entende? Então você tem 166 e 2 distratos, porque são pessoas que não têm tempo, que compraram como investidor, mas não aplicam, ou sei lá o que, mas, ou seja, aquele cara que comprar uma metodologia e colocar em prática a metodologia, cara, eu vou te falar que eu duvido não dar certo. Só não dá certo se ele não aplicar. Porque a Remax não é uma pílula mágica, tá? Não é uma varinha mágica. Ela é uma caixinha de ferramenta. E ela só vai dar certo se você colocar em prática. E vai te dar muito mais trabalho no início. Os melhores profissionais do mercado imobiliário que eu conheço, ou são da Remax, ou passaram pela Remax. Sem dúvida. Eu faço algumas mentorias, e eu já fiz para um pessoal que é da Remax, e que não seguiu o modelo e que não tem resultado. Normal. E aí você bate na tecla, cara, se você tem aqui o passo a passo, você não faz, você sabe onde você está errando. É a pessoa mesmo fala, realmente eu não estou fazendo e tal. E eu só quero fazer uma pergunta fora um pouco do contexto de exclusividade, mas que eu acho que faz muito sentido. Você falou do pessoal lá fora, geralmente as pessoas contratam coach para corretores, né? E isso ajuda muito os profissionais lá fora. Eu conheço alguns que Tom Ferry, da equipe Tom Ferry, que contratam profissionais. E por que você acha que o profissional brasileiro ele não tem essa ideia de investir na carreira? Eu acho que agora está tendo, sabe? Já tem uma mudança muito grande. Eu mesmo comecei a despertar em 2014, porque até então eu vinha ganhando dinheiro. E quando a gente vem ganhando dinheiro, a gente se acha o cara. Mas você não era o cara, você era apenas o cara no lugar certo e na hora certa. Quando o mercado mudou, você viu que você não era mais o cara que você achava que era, né? Então, porque a sua metodologia, os seus processos, os seus métodos estavam errados. Logo, o teu resultado não seria também satisfatório. Mas naquele momento que todo mundo comprava, bastava você estar sentado num plantão, até um cachorro, se duvidar, tirava pedido naquela época, porque o cliente vinha para comprar, né? Não era a gente que fazia a venda, era o cliente que comprava. A gente tem que saber identificar esses dois mundos. Então, em 2014, do dia para a noite, a minha imobiliária parou de receber leads. Os e-mails pararam, os telefonemas pararam, e a crise nos atingiu em 2014. Eu falei, cara, e agora? Agora eu preciso me reinventar. Por sorte, eu tinha ganhado dinheiro, tinha uma reserva, eu falei, agora eu vou buscar informação. E eu saí dando tiro para tudo que eu tô lado, fui para todo mundo. Fui buscar todos os players que existiam no mercado, sabe? De Guilherme Machado, Café Imobiliário, Fabrício Medeiros, Roberto Pantoja, enfim, fui para todas as coisas. Foi ótimo que me aproximou desses caras, pessoas que são acostumadas a buscar coisa nova, a me reinventar. Então eu também fui buscar fora do mercado imobiliário, a visão de fora do mercado imobiliário, que outros métodos, que outros processos, que outra visão que eu posso trazer para o meu negócio. Enfim, eu fiz um post, eu acho, essa semana, de 3, 4 anos atrás, que o Maerval postou lá, no curso que eu fui fazer lá em Aracaju, em 2016, eu acho. Cara, quem eu era naquele curso 3 anos atrás, 4 anos atrás, para hoje, meu Deus, é uma diferença absurda. Por quê? Porque eu fui atrás da informação, exatamente. E muitas vezes você tem informação dentro ou fora da Remax, mas você não vai atrás. Quanto que a gente aprende nessas lives? Quanto que você aprende no YouTube? No YouTube, sabe? Nossa. Cara, ó, eu ouvi um podcast hoje que fala sobre coach de carreira, né? E a pessoa estava falando que ela faz esse processo com a equipe dela e ela faz o primeiro alinhamento. O que ela falou lá? Ó, no primeiro alinhamento, a pessoa fala que ela entende que, por exemplo, um curso de oratória é o que vai ajudar ela a buscar um próximo passo dentro da empresa. Então, a gente trabalha, apresenta alguns cursos de oratória dentro do orçamento que aquela pessoa tem, e eu entendo que o curso de oratória às vezes leva 3 semanas. Então, minha próxima sessão com essa pessoa é daqui 3 semanas. Só que o que eu faço? Ela falou que faz exatamente o que você utiliza aí da sua agenda. Você deixa aberta, né? A pessoa vai lá e trava a sua agenda e você já sabe. Legal. E ela faz isso. Ela fala assim, ó, minha agenda fica livre. Só que eu espero essa pessoa me procurar. Porque se essa pessoa não me procurar, ela não quer. Então não sou eu que vou forçar ela a continuar o processo. Jamais. Então, assim, foi o que você falou. A gente às vezes tem live, às vezes tem coisas no YouTube, uma série de coisas grátis aí, e as pessoas não querem se qualificar. Então tem muito disso, que às vezes não é a empresa, é a pessoa que não busca essa qualificação. Cara, nós temos que entender assim, mercado imobiliário não é emprego. Não é emprego. Você quer emprego, vai no supermercado. Lá no supermercado tem emprego. Vai no comércio, tem emprego. Na indústria tem emprego. Mercado imobiliário é carreira.
Assim como Sim, você escolhe fazer a carreira jurídica, a carreira odontológica, a carreira médica, a carreira imobiliária. E nessas outras profissões que eu falei, você vai ter que investir tempo, energia e dinheiro, buscando qualificação, para até que daqui a 5 anos ou 8 anos você tenha uma habilitação profissional e só então você vai poder começar a ganhar dinheiro. Até então você só fez investimento. No mercado sim, imobiliário, apesar de ser uma carreira que você não para nunca de estudar, porque ela é muito complexa, mas você já começa a ganhar dinheiro em 6 ou 8 meses. Talvez até antes, se você tiver um conhecido que queira comprar ou vender, você faz com algum colega esteja habilitado, o seu percentual também, né? sim, Então, assim, mas entenda que trainee é trainee, ou seja, estagiário é estagiário, corretor é corretor. Não é porque você, eu falo sempre assim, você fosse um estudante de odonto, aí você passou na faculdade, no vestibular para odonto, você já pode dizer que você é dentista? não. Não. Aí você conseguiu agora fazer um estágio na melhor clínica odontológica da tua cidade. Você já pode dizer que você é dentista? Mas nada lhe impede de dizer para os seus amigos e parentes, olha, se você precisar fazer qualquer coisa na área dentária, venha trabalhar, venha aqui na clínica XYZ, Sim, que lá tem profissionais habilitados em todas as esferas. É isto que é o mercado imobiliário. Você é exato. estagiário, você ainda não é corretor de imóveis. Você não pode se vender como corretor de imóveis. Mas nada lhe impede de falar com seus amigos, parentes, dizer, olha, se você precisar, conhece alguém que precisa comprar, vender ou alugar, venha fazer negócio na Remax ou na empresa XYZ e lá vai ter algum profissional habilitado para lhe orientar, e especialista na área que você precisa. Então esse aqui é o X É da isso. questão, né? Aproveitando só o gancho aí, eu tenho feito algumas aulas ensinando algumas coisas que eu sei de uma maneira totalmente humilde e eu estou disponibilizando isso para o mercado, né? E hoje eu vou fazer uma aula disso daqui, ó, Show. 360. Renato tava Como aí, que Renatão do Banib comigo, cara. e olha que legal, eu vou fazer uma aula explicando como que você faz do zero 360, vai ser 4,5. Quem tiver interesse, é só me chamar que eu mando o link. Inclusive, eu consegui um cupom de desconto com o Renato. E quem tiver lá na aula vai ter um cupom de desconto para começar a fazer o tour Show. virtual. Então, assim, Recomendo muito. eu também tô compartilhando algumas coisas até para ajudar os corretores que estão em busca de conhecimento nessa época. Acho que as pessoas abriram a visão e realmente estão indo atrás de conhecimento. É isso aí. E isso que você está fazendo é muito legal, que é o que a gente vem buscando fazer também. Ou seja, a gente quer elevar a maré, quer subir a maré. E a maré Sim, só sobe com informação. Então, se eu tenho uma informação, eu tenho que compartilhar a informação. Eu não tenho medo que meus concorrentes, que as pessoas se enxergam como concorrentes. Primeiro, se eu trabalho com exclusividade, eu não tenho concorrente, eu tenho parceiro. exato. Se eu trabalho no mercado aberto, aí sim eu tenho concorrente, porque as pessoas podem me Sim, atravessar, com exclusividade não. Então a gente já não olha ninguém como concorrente. Quanto mais imobiliária tiver, quanto mais corretor tiver, mais potencial parceiros tem para fazer negócio conosco, né? Então começa por aí. exatamente. E se eu ajudar esse cara a se qualificar cada vez mais e prestar um serviço melhor, ele vai ser mais relevante para o cliente dele e todos nós juntos seremos mais relevantes para a sociedade, que vai parar de nos olhar como alguém caro, que presta um serviço ruim, etc. E vai falar, poxa, esses caras são de fato fundamentais na mediação imobiliária. Eu preciso de um corretor, de um bom corretor me auxiliando. E aí todos nós ganhamos, porque, de novo, estatística, 50 a 70% das pessoas não fazem negócio através de corretora imobiliária. Eles até começam através do corretor imobiliário, mas acabam sozinhos, direto com o proprietário, direto com a construtora. Só usam a informação do corretor imobiliário durante a sua jornada de compra. Mas quando ele chega na Uhum. janela, ele faz negócio direto. Então, se eu entendo que 50%, vamos dizer, não faz negócio, eu não preciso concorrer com o mercado por causa de 50%. Eu tenho que ser relevante para buscar os outros 50% que não fazem. E esses outros 50% que não fazem mais negócio com corretora imobiliária, 85% deles, uma época, fizeram. Só que pararam de fazer porque acharam o serviço caro, ruim e irrelevante, né? Pouco eficiente. Então a gente tem que mudar esse mindset de escassez e colocar o mindset de abundância como? Estudando, indo buscar números, indo buscar estatística, né? Sempre, Então, cara, sempre que eu falo com você é uma aula, viu? Eu aprendo demais. E, cara, eu costumo dizer exatamente o que você falou. As pessoas, elas querem abundância, mas vendem escassez. Então, cara, se você vende escassez, você vai ter o quê? Escassez. Então, eu acho que precisa ter um alinhamento nisso daí, né? Se eu quero abundância, eu preciso primeiro vender abundância para que isso volte pra gente. exato. E
E eu acabei te cortando, você estava falando de exclusividade, a gente falou um pouco sobre os treinamentos, mas se você quiser retomar aí, fica à vontade. Cara, a exclusividade é isso. É você primeiro tem que estar, você tem que estar qualificado, né? Por que a maioria dos corretores não querem a exclusividade? Vamos ser bem honestos. Porque eles Uhum. não querem assumir a responsabilidade que uma exclusividade requer. Essa é a grande verdade. Porque o que é de todos não é de ninguém. E se é de todos, ninguém pode me cobrar. Se vender, vendeu. Se não vendeu, a culpa é da Dilma, do Bolsonaro, sei lá de quem. Do Trump, Eles menos minha. externam, né? Exato. Então, quando você tem a exclusividade, a gestão, você não pode dizer a culpa é do Trump agora, nem do Bolsonaro. Você tem que dizer, olha, acontecendo isso, isso, e seja coisas positivas ou coisas negativas, você é o interlocutor, você é o grande responsável. Então, existem formas de você trabalhar a exclusividade. É isso que a Remax ensina tão bem. Eu falo que a Remax Legal. é uma universidade do mercado imobiliário. Você aprende desde da pré-escola, ali do ensino fundamental, até o pós-doutorado, porque existem diversas áreas dentro do mercado imobiliário que você pode se especializar e várias certificações que você pode tirar, né? Então, basicamente, a exclusividade requer que você seja um especialista para começo de conversa, você tem que estar muito bem posicionado, você tem que conhecer o seu mercado local, você tem que conhecer os produtos do mercado que você está disposto a vender, você tem que conhecer os produtos concorrentes que concorrem com o seu produto, você tem que conhecer os seus colegas, você tem que se relacionar com os seus colegas, você tem que ser bem quisto com a população, com os teus clientes e com os teus colegas, né? E aí, quando você pega um imóvel, você consegue colocar num gráfico, você consegue precificar o teu imóvel, ou seja, o imóvel está aqui. Eu preciso pegar no mínimo 3 imóveis que foram vendidos recentemente, porque o que interessa mesmo é preço vendido. Preço Sim. vendido, ou seja, quanto que o imóvel vale? O imóvel vale aquilo que alguém está disposto a pagar neste momento, né? Ele oscila, né? Conforme a oferta e a procura. Então, quando eu tenho 13 imóveis semelhantes que foram vendidos, eu já tenho um parâmetro daquilo que o mercado aceita, que o mercado está disposto a pagar. Depois, eu pego mais 3 amostras que estão concorrendo com o meu imóvel, que tem uma grande chance de o meu imóvel não ser vendido porque existem outros 3 que concorrem com ele. E aí eu pego outros 3 que não vendem há mais de 6 meses. Então, pela lei da probabilidade, se eu colocar o teu imóvel aqui, tem uma grande chance de ele ficar 6 meses sem vender, até porque esse também não vende. Até porque tem esse que concorrem com ele. Até porque tem esse que acabaram de ser vendido. Então, tu consegue ter razões lógicas para comprovar o proprietário e fazer aquele sonho dele virar realidade. Porque tem o, o Nuno Gomes fala uma coisa muito certa, ele fala do figo, né? Ele faz uma analogia com o figo. E para mim aquilo ali mudou a minha forma de ver. E acho que todos os corretores deviam olhar dessa forma. A gente consegue olhar no mercado imobiliário que tem 500 imóveis, 800 imóveis e tem 2, 3 corretores, como era a minha. 535 imóveis com 3 corretores e fazia 1 ano e meio que eu não falava com o cara, nem sabia se estava vendo. Uhum. E o que o Nuno fala? Ele falou assim, cara, ele veio de uma família humilde, ele perdeu a mãe muito cedo, o pai era um trabalhador, vendia fruta na feira, e um dia ele passou, estava brincando com os amiguinhos, viu o pai vendendo frutas. E ele falou, pô, vou ajudar meu pai. Largou os amigos ali, foi em casa, pegou uma sacola, pegou a bicicleta e foi buscar frutas no bairro, ali na freguesia, como eles chamam lá, na zona, né? Aí ele foi lá, pegou, e na época as frutas que tinham lá em Portugal, acho que é em Lisboa, eram figueiras, eram figos. E ele pegou um monte de figo que ele conseguiu catar, pegou 2 sacoladas de figo, foi lá no pai e falou, pai, vim te ajudar, vim trazer os figos para o senhor vender aqui. O pai dele olhou aquilo, deu um abraço, um beijo nele, falou, pô filho, muito obrigado por querer ajudar o pai. Aí olhou aqueles figos tudo de qualquer jeito lá, falou, deixa o pai te ajudar, te ensinar uma valiosa lição. Primeiro, você não estava com as ferramentas certas. Você não levou uma escada, você não levou um daqueles negócios para pegar os melhores figos. Você acabou pegando os figos que você alcançou. E você acabou pegando o figo verde. Você pegou o figo, colheu ele antes da hora. Você estragou o figo. Porque se você tivesse deixado ele no pé mais 1, 2 semanas, ele estaria maduro. E aqui na feira só vende figo maduro, figo verde não vende aqui. E você também pegou figo podre, figo estragado, que os passarinhos já comeram, que já passou do ponto. Aqui na feira não vende figo estragado, figo maduro. Só vende figo no ponto, só vende figo maduro. Trazendo essa analogia para os imóveis, um imóvel verde é um imóvel de um proprietário que só quer especular. Ele ainda não quer vender, ele ainda não precisa vender. Ele fala para ti, ó, cara, quer comprar esse celular aqui? R$ 5.000. Eu sei que ele vale 1.000, 1.500, mas tenta ir por 5. Aí tem muito corretor que vai colocar a sua reputação em jogo para tentar especular para esse cara. Cara, deixa doer no bolso dele, deixa lá. Se ele não precisa de você, você também não precisa dele. Não vai queimar a sua imagem com esse cara. Ou seja,
Quando ele realmente precisar vender, aí sim. Então a gente chama isso na Remax de cliente saudável. Cliente saudável é o cliente que está motivado para vender, ele realmente necessita vender o imóvel dele, precisa vender, tem uma razão forte para venda, mudança, separação, casamento, etc. E ele tem margem. Porque não adianta eu falar para você que eu quero 500 mil no meu imóvel se ele está avaliado em 300. Ou mesmo, dizer, e aí eu vou dizer para ele, cara, ele não vai baixar de 500 para 300 se ele financiou 300 no banco, 280 no banco. Ele não tem margem para te dar desconto, para pagar comissão, para pagar ganho de capital. Ele não tem margem. Então ele não vai baixar preço. Então seleciona melhor os frutos que você vai trazer para a tua banca. Entende? Sim. Então, o bom profissional na Remax, ele fala muito mais não do que sim. Muito mais não do que sim. Porque ele só trabalha com 10, 15 imóveis por vez. Então ele prospecta muito para se dar o luxo de selecionar melhor. E aí quando ele coloca... Olha a lei da probabilidade matemática. Se eu tenho menos imóveis e melhores imóveis, e esses melhores imóveis eu faço uma publicidade maior, onde eu posso investir mais grana, porque ninguém tem dinheiro suficiente para botar 2 mil em 100 imóveis. Mas eu posso botar 2 mil em 10 imóveis. E agora eu posso dar a máxima amplitude, a máxima visibilidade para esses imóveis e ainda eu conto com todo o mercado para me ajudar. Então eu posso ganhar 900%, 1.800%, 3.600%. Concorda comigo? Voltando lá para o E, percentual de antes. e às vezes acontece de uma maneira muito orgânica também, né? Quando você pega um imóvel em exclusividade e você trabalha seus parceiros primeiro, a chance de vender em orgânico é muito grande, né? E aqui que a banda bateria, vou aproximar um pouquinho. Consegue ouvir bem? Sim, Ouvir? Tá, eu vou ter que botar a sim. casa, não vou ficar aqui. Eu tava na rua. Assim, não Voltou. são vendidos em 2 semanas, em 60 dias, em 90 dias, em 100. Não é por acaso, existe uma metodologia pela qual isso é. Primeiro, uma prospecção muito boa que já fez um filtro para selecionar os bons imóveis. Depois eu trago o meu Tá. imóvel, estudo de mercado, uma análise comparativa de mercado, onde eu vou qualificar onde está esse mercado. Depois eu vou fazer um plano de marketing customizado para esse perfil, para esta persona que compra aquele imóvel. Eu também sei, assim como eu tenho uma lista de potenciais, Tá travando para você aí? Aqui tá travando a sua imagem. tá Tá. Agora voltou. Doutor, tá com delay, mas o batata tá certo. Tá. Então, o que eu tava falando, nem Que a lembro o que gente eu tava estava falando. falando de quando você pega um imóvel exclusivo, você trabalha os parceiros, você tem uma chance maior de vender ele orgânico sem um grande investimento. Exato, você tem a chance de vender através do seu anúncio, então um anúncio melhor publicado, melhor segmentado e muito mais pulverizado. Você consegue investir. Você tem a chance de vender através de toda a tua rede de parceiros, porque eles podem ter Uhum. um comprador imóvel. Então a gente sempre vem de dentro para fora. Se eu capto um imóvel nesse prédio, o primeiro lugar que eu vou fazer um marketing é dentro do prédio. Primeiro, todos os moradores têm que saber que o imóvel está à venda. Depois, todas as imobiliárias e corretores que trabalham nesse perímetro têm que saber que o imóvel está à venda. Quando eu olho uma placa de um imóvel de um colega de profissão que trabalha no mercado, eu não olho ele como concorrente. Eu olho como um potencial futuro parceiro. Eu sei que quando eu pegar um imóvel, aquele lá é um dos primeiros caras que eu vou ligar. Porque ele trabalha muito na minha região. Então ele deve ter muitos clientes potenciais na região. Para Querendo, lá. entende? Então é mais ou menos por aí. Só que, volta a falar, tudo isso sem exclusividade é hipocrisia, não dá certo. Show. Obrigado pela aula, a gente está chegando nos minutos finais. Se você quiser fazer suas conclusões, acho que é o momento. Cara, não, só dizer pra galera, assim, a gente está todo mundo junto, o mercado imobiliário é um só, é um macro cenário. Os corretores imobiliários não são teus concorrentes. Nosso concorrente hoje é a startup, é o porteiro, é o zelador, é o advogado, faz negócio direto. Tá? Teu colega, teu melhor amigo, é o teu melhor parceiro. Aprende a se qualificar, aprende a
boa parte para não depender dos outros, para não fazer papel de bobo. Quando você faz tudo isso e o cara vai lá te atravessa, você fez papel de bobo. Não é. Então, acho que se qualifica, busca informação, filtra as informações de pessoas como o Felipe, enfim, busca informação boa no mercado, coloca em prática, que não adianta nada. Eu falo assim, educação sem aplicação é entretenimento. É a mesma coisa que comprar um ticket no Beto Carreiro ali. Não serve para nada se não for colocar em prática. Exatamente. Meu, que aula. Obrigado de verdade. Muito bom contar com você. Obrigado por aceitar o convite. E o que precisar, estou aí, amigão. Da mesma forma. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Valeu, até mais. Valeu, galera. Valeu.